pessoal, hoje vamos à aula 4 da disciplina Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Vamos à escalada para identificar os assuntos que serão abordados. Na aula 4, o conteúdo programático se relaciona a hipertensão, obesidade, as dislipidemias e a prescrição geral de exercícios para indivíduos que apresentam um desses 3 problemas de saúde que são considerados fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Então vamos iniciar conversando sobre a hipertensão. A hipertensão é causada por uma maior pressão do sangue ao circular nos nossos vasos sanguíneos, na parede das artérias. E os dados de 2011 do Vigitel, da investigação que é feita no Brasil, como a gente já conversou em aulas anteriores, indicam que 22,70% da população brasileira tem hipertensão. Um dado importante é que muitas pessoas não sabem que tem essa doença. Então, ao serem questionadas, ao serem perguntadas, elas podem simplesmente sinalizar de forma negativa e aí elas não vão entrar dentro dessa estatística. Bom, a hipertensão ela também tem uma característica que ela está mais associada a indivíduos idosos do que a indivíduos jovens. Recentemente, temos ouvido falar como medidas, como comportamentos que devem ser adotados para reduzir a chance, a probabilidade de nos tornarmos hipertensos, que é importante reduzir o consumo de sal. Então, observar a quantidade de sódio que a gente tem na dieta. Além do sal refinado, o sal que é utilizado na preparação dos alimentos, tem-se observado um aumento no consumo de produtos industrializados. Esses produtos prontos para consumo, que são considerados práticos, rápidos, associados à vida moderna, à correria, a falta de tempo para que a gente possa realmente preparar um alimento de melhor qualidade, eles têm alto teor de sódio e, portanto, devem ser evitados. Ou, para aquelas pessoas que não têm como evitá-los, deve haver uma redução do seu consumo. Outro ponto importante que o Ministério da Saúde no Brasil defende e tem lançado cartilhas, informes, divulgado na mídia para a prevenção da hipertensão é evitar o sobrepeso ou a obesidade. Então, quando a gente fala em sobrepeso, a gente identifica pessoas que já estão acima do peso, mas ainda não são classificadas como pessoas obesas. Existem valores calculados em termos de índice de massa corporal, de percentual de gordura e até mesmo de circunferência de cintura que vão determinar sobrepeso, obesidade e, logicamente, peso normal. Outro ponto importante é aumentar o consumo de frutas e hortaliças, evitando, então, frituras, evitando alimentos industrializados, ou seja, um estilo de vida, hábitos alimentares mais saudáveis e a prática de exercícios físicos. E aí, quando a gente fala de exercício físico, a gente tem uma ação fundamental na conscientização das pessoas, na orientação dessas pessoas e especialmente na prescrição, ou seja, que tipo de exercício é mais indicado, o que a ciência já identificou como sendo benéfico para esse grupo de indivíduos, de que maneira nós podemos ajudá-los. Então, a prática de exercícios é extremamente associada à melhoria da saúde e da qualidade de vida de indivíduos hipertensos, assim como a adoção de outros hábitos. Também é importante evitar o tabagismo e o estresse. Esse estresse, ele é considerado
como o estresse excessivo, porque dentro da sociedade moderna, especialmente nos grandes centros, com menos tempo para o lazer, mais trânsito, mais dificuldade para a locomoção, menos tempo para estarmos com família e amigos, um pouco de estresse, de pressão no trabalho, pressão nos estudos ou algum tipo de pressão no ambiente social pode ser considerada, inclusive, benéfica, né? Um pouquinho dessa pressão, ela é considerada até benéfica. A questão do estresse, que é apontada como associada à hipertensão, é o estresse crônico. Então, as pessoas que realmente, elas começam a apresentar sempre uma situação de muita pressão, né, muitos prazos, muitas dificuldades para realizar as tarefas do dia a dia, assumir muitos compromissos e com isso haver uma cobrança muito grande, uma redução nas horas de sono, um menor tempo para exercício, um menor cuidado com a alimentação, as pessoas ficam mais irritadas, elas têm uma menor tranquilidade para lidar com situações difíceis. Então, o estresse crônico, não um estresse pequeno, mas sim aquele que perdura, é considerado um fator de risco, um fator associado ao surgimento da hipertensão. E a hipertensão, ela é um problema dentro do que a gente chama de identificação, de diagnóstico, porque ela é denominada de doença silenciosa. O que se quer dizer com doença silenciosa? A doença silenciosa, ela pode existir e você nem imagina que tem esse problema de saúde. Então você é hipertenso e não sente nada que sinalize para você que alguma coisa está errada, que é importante procurar um médico, fazer exames, enfim, a importância dos check-ups periódicos, especialmente a partir dos 40 anos, da meia-idade, né, tem relação direta com a prevenção de doenças. Então, muitas vezes o indivíduo tem níveis pressóricos elevados e deveria ter cuidados médicos, né, com medicamentos e até mesmo a adoção daqueles hábitos saudáveis que a gente viu agora há pouco, e ele não sabe que ele tem esse problema de saúde. Então, quando existem sintomas, alguns sintomas associados que podem sinalizar que existe hipertensão são dor de cabeça, tonturas, insônia, taquicardia, ou seja, aumento dos batimentos cardíacos, uma aceleração dos batimentos cardíacos, irritabilidade, apneia noturna. Então a pessoa às vezes ela bloqueia a respiração, fica um tempo sem respirar, né, dormindo, escotomas visuais e sonolência durante o dia. Esses sintomas podem indicar que existe hipertensão, mas muitas pessoas não apresentam nenhum sintoma. E de maneira geral, o que se recomenda com relação a exercício é que pessoas hipertensas realizem pelo menos 30 minutos de exercícios moderados, na maioria ou preferencialmente em todos os dias da semana. Pelo menos 30 minutos de exercícios moderados. A gente tem que evitar altas intensidades, né, que podem levar a uma sobrecarga ainda maior do sistema cardiovascular, que em casos de hipertensão já é um sistema sobrecarregado, devido a essa força, né, que é exercida contra a circulação sanguínea nos vasos sanguíneos, nas paredes das artérias. Agora, por que se indica, qual seria o mecanismo provável que traz benefícios para o hipertenso quando ele pratica exercícios? Então, a gente fala em redução da resistência vascular periférica. Esse é o provável mecanismo que
explica por que o exercício pode ser benéfico. Então, a resistência vascular periférica, ela reduz, porque quando eu realizo exercícios, existe uma necessidade maior de sangue para os músculos. Então, para que esse sangue possa chegar aos músculos, para que a circulação sanguínea seja eficiente, né, forneça oxigênio e nutrientes para os músculos que estão em atividade, é importante que a resistência dos vasos, né, nas extremidades, que ela seja reduzida, permitindo uma facilitação circulatória. Então, em função do exercício ter esse efeito de redução da resistência vascular periférica, que alguns autores chamam de RVP, nós teríamos um mecanismo benéfico, porque após o exercício, durante algumas horas, e estudos indicam até 12, 14 horas após a interrupção do esforço, essa menor resistência vascular é encontrada. Então, esse efeito ele persiste por algumas horas após o exercício, facilitando a circulação sanguínea. Então, no hipertenso, a circulação do sangue, ela está dificultada, porque, relembrando, né, o que acontece é que existe uma força exercida contra essa circulação. Então, existe uma pressão aumentada para que o sangue circule. Se eu diminuo a resistência dos vasos, facilitando a circulação sanguínea, eu diminuo também a força que está sendo exercida contra a circulação do sangue nas artérias. Por isso, esse efeito é chamado de hipotensão pós-exercício. Então, a gente tem que pensar que se uma pessoa tem normalmente o seu sistema circulatório sendo sobrecarregado, impondo um esforço para o sistema cardiovascular, e existe um benefício associado à facilitação da circulação sanguínea, a gente consegue fazer exatamente a relação entre prática regular de exercícios e controle da pressão arterial. Então, indivíduos hipertensos, especialmente os hipertensos leves, que apresentam leves aumentos, discretos aumentos da pressão arterial, esses indivíduos, eles podem, inclusive, com a prática adequada de exercícios e controle de sódio, enfim, evitando tabagismo, evitando estresse, ou seja, buscando um estilo de vida mais saudável, esses hipertensos, eles podem ter redução dos níveis de pressão arterial, retornando ao que é considerado normalidade, sem a utilização de medicamento. E mesmo quando existem terapias medicamentosas, as pessoas fisicamente ativas e que têm outros hábitos também saudáveis, elas podem ter redução na quantidade de medicamento, progressivamente, né, aos poucos, até que pode acontecer de um determinado tempo de tratamento, após um determinado tempo, o médico interromper a terapia medicamentosa e controlar, né, observar como se comporta a pressão arterial apenas com a incorporação dessas atitudes, né, que são consideradas mais positivas. E aí existe uma coisa bastante importante com relação ao exercício, que seria o tipo de exercício. O que a gente sabe é que o exercício aeróbico, como mobiliza grandes grupos musculares, tem que envolver mais músculos, ele envolve mais músculos para a sua realização, eu tenho uma necessidade de sangue circulando maior. Então, essa necessidade de sangue circulando maior quando eu movimento, por exemplo, meus membros inferiores numa aula de ciclismo ou na bicicleta estacionária, né, começo a fazer exercício, como a massa muscular é grande envolvida, mais sangue vai ser necessário. Então, a queda da resistência vascular periférica vai ser mais significativa. E aí o benefício seria maior quando o indivíduo pratica
uma atividade aeróbica. Então, a associação entre exercício aeróbico e hipertensão tem fundamento na quantidade de sangue maior que vai circular e, portanto, numa maior redução da resistência vascular periférica. E para a gente entender algumas diretrizes, né, só lembrando vocês que a gente já conversou sobre isso na última aula, na aula 3, mas um indivíduo que tem em medidas repetidas, não uma única vez, esse diagnóstico ele vai ser feito pelo médico com medidas repetidas em dias, horários diferentes, valores de pressão de 140/90 ou 14/9 para cima é considerado um indivíduo com hipertensão, né? Então, quais são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Hipertensão, SBH? Tem várias recomendações no site de como proceder com indivíduos hipertensos para atividade física, para exercício físico. Na maioria dos dias da semana, em todos, se possível, ou deixar um dia para descansar, por exemplo, domingo, realizar exercícios aeróbicos, com intensidade leve a moderada. E, se for realizar exercícios com pesos, esses exercícios devem ser também em intensidade leve, inicialmente. Com o tempo, essa intensidade ela pode progredir, mas também evitar cargas muito altas, evitar que o aluno faça a gente chama bloqueio respiratório para levantar um peso, porque isso vai ser perigoso para ele. E também nos exercícios com pesos, evitar contrações que a gente chama de contrações estáticas ou isométricas. Então, por exemplo, pegar um peso e ficar mantendo sem movimento, parado. Pega um peso, eu mantenho. Pego um peso, mantenho a posição. Os exercícios devem ser exercícios dinâmicos, né? Eu devo ter movimentação corporal. Então, isso tem que ser evitado. Evitar bloqueio respiratório e evitar também a parte de exercícios estáticos. Como a gente já falou bastante, na maioria dos dias da semana, então digamos que ele se exercite, por exemplo, 6 vezes por semana, se ele vai trabalhar tanto o exercício aeróbico, como vai trabalhar o exercício com peso, ele pode trabalhar 4 dias por semana o exercício aeróbico e outras 2 vezes por semana o exercício com peso, porque o treinamento com pesos tem muitos benefícios nas atividades da vida diária e a gente vai ver isso com um pouquinho mais de atenção na 9ª aula da disciplina. 9ª e 10ª a gente vai diferenciar bem o exercício aeróbico e o exercício com pesos e de flexibilidade para entender a importância deles no dia a dia. E agora vamos falar um pouquinho sobre obesidade. A obesidade, como vocês veem aqui nessa figura, é considerada a epidemia do século XXI. Então, não só no Brasil, mas em diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento, os índices de obesidade e de sobrepeso vêm crescendo consideravelmente. Essa é uma questão associada muito mais ao estilo de vida. Bom, então para a gente ter uma ideia aqui dos níveis no Brasil, revendo o que já foi mostrado através do Vigitel, nós temos 60% da população, um pouquinho mais de 60% da população brasileira hoje com problemas de peso, problemas com a balança, sendo que 15,8% já são classificados como obesos. E 45% estão com sobrepeso. Então é bem fácil. Se a gente aproveitar nosso tempo livre, num final de semana, e sair pela cidade onde moramos, observando como está a composição corporal das pessoas,
e aí inclui desde crianças pequenas até idosos, vamos verificar que muitas pessoas estão com alguns quilinhos extras. Então, a gente tem uma classificação para a obesidade, né? O grande problema da obesidade é que ela vem, muitas vezes, acompanhada de outras doenças. A gente acabou de falar no caso da hipertensão, que uma das diretrizes do Ministério da Saúde é tentar controlar o peso corporal. A gente vai ver também na próxima aula que diabetes, aquele diabetes que aparece mais tardiamente, né, ao longo da vida, também está associado à obesidade, a sobrepeso, pessoas que estão com problemas com a balança. Então, normalmente a obesidade, ela tem outras doenças associadas. E existem alguns indicadores que são usados para definir se uma pessoa está obesa ou não. Então, o índice de massa corporal tem que ser maior do que 30 kg por metro ao quadrado. Lembrando que eu vou descobrir o IMC por uma fórmula bem simples. Meu peso em quilos dividido pela minha estatura ao quadrado. Os valores considerados normais, né, de peso normal, estão entre 19 a 25 kg por metro ao quadrado. Entre 25 e 30, né, 29,99, eu vou ter pessoas com sobrepeso. Acima de 30 kg por metro ao quadrado, estamos identificando um indivíduo como um indivíduo obeso. Um outro índice que é utilizado é a circunferência. Então, a gente viu o IMC, circunferência da cintura. A circunferência da cintura é hoje um índice muito preconizado pela Organização Mundial da Saúde. É extremamente fácil. Então, com uma trena antropométrica, que custa R$20, ou até mesmo com uma fita métrica de costura, vocês podem medir a circunferência de cintura dos seus colegas, dos seus familiares, dos seus vizinhos, e vocês têm condição de identificar se aquela circunferência já é um fator de risco, já tem associação direta com obesidade. A circunferência da cintura, ela é verificada na menor circunferência, né, onde a gente, olhando de frente o indivíduo, a menor circunferência na região central, um pouquinho acima do umbigo, não é na cicatriz umbilical. Então, a gente não pode trabalhar essa circunferência de cintura no umbigo, não é a circunferência abdominal. Pois bem, então os valores que são sugeridos como valores associados à obesidade são homens que tenham acima de 102 centímetros de circunferência da cintura e mulheres que tenham acima de 88 centímetros. Uma medida extremamente simples. E por que essa medida? Porque a medida da circunferência da cintura, ela indica se existe acúmulo de gordura na região central. E o acúmulo de gordura na região central, essa região aqui dos órgãos, das vísceras, ele é bastante preocupante, porque justamente você vai começar a prejudicar a circulação sanguínea para esses órgãos, né, para sistemas super importantes para a manutenção da vida, né? Então, a gente tem essa circunferência com uma associação direta ao perigo que representa a gordura abdominal. E um outro indicador que é utilizado é a relação cintura sobre quadril. E aí também, com a mesma fita métrica, ou preferencialmente uma trena antropométrica, no nosso caso na educação física, dentro de um processo de avaliação, a gente, além da circunferência da cintura, a gente visualiza o nosso colega lateralmente e passa a fita métrica no ponto de maior circunferência na região do quadril. Registra. Aí divide a cintura pelo quadril e observa o valor final. Os valores que são considerados indicadores de obesidade são, para homens, um valor igual ou maior do que 0,95 e para mulheres, um valor igual
ou maior do que 0,86. Então, a gente tem esses valores e, como vocês puderam ver, por essa breve explicação, e com relação às medidas, vocês têm no currículo disciplinas específicas para poderem aprender e treinar sobre isso, mas é bastante simples. Não é difícil identificar se na sua família, no seu círculo de amizades, existe alguém com obesidade, porque isso é um fator de risco, é um problema de saúde. Bom, então a gente vai pensar um pouquinho sobre o que é a obesidade. E, na realidade, quando se fala em obesidade, muitas pessoas costumam associar a fatores hereditários. Acredita-se que apenas 25% de indivíduos, né, dentre os indivíduos que têm obesidade, tenham essa situação, apresentem essa situação em função da sua genética. Então, 75% das pessoas, elas estão acima do peso, elas estão obesas em função do seu estilo de vida. E como estilo de vida aqui, a gente vai ver principalmente alimentação e hábitos de exercício, né? Então, lógico, conforme o homem ele foi diminuindo a quantidade de atividade física diária em função da tecnologia, a gente conversou sobre isso na primeira aula da disciplina, a gente falou de sedentarismo, então você diminui o gasto calórico diário, a tendência é você começar a ter acúmulo de gordura, que você não gasta a energia que você ingere. E se você associar isso a alimentos gordurosos, muitos doces, excesso de comida no dia a dia, muito provavelmente o seu estilo de vida vai te levar a uma condição de sobrepeso ou obesidade. E como a gente falou um pouquinho antes, deve-se tomar cuidado com a gordura abdominal, ela tem maior associação com algumas doenças, né? E qual é a grande questão da obesidade? É o equilíbrio energético. Ele pode ser positivo ou negativo. Então, o que seria isso? Quando eu tenho um equilíbrio energético positivo, eu estou ingerindo mais calorias do que gastando. Quando eu tenho um equilíbrio energético negativo, eu gasto mais calorias do que eu consumo. E quando eu tenho um equilíbrio energético neutro, a quantidade de calorias que eu consumo no meu dia a dia, ela empata com as calorias que eu gasto. Lembrando que esse gasto calórico, ele vai depender não só da minha movimentação corporal, mas também da manutenção da vida, né? A necessidade energética do metabolismo basal, também do efeito térmico dos alimentos. Então, existem algumas situações que vão compor o nosso gasto calórico diário, semanal, mensal, enfim. E o exercício físico, ele está associado diretamente ao equilíbrio energético negativo. Então, quando eu me exercito, eu aumento o meu gasto calórico. Ao aumentar o meu gasto calórico, eu posso favorecer uma situação de que o consumo ele é menor do que o gasto e assim favorecer a perda de peso. É muito importante dentro de um processo de emagrecimento a restrição calórica, ou seja, a dieta. Ela é fundamental. Vários estudos mostram que é o fator mais decisivo. Porém, o exercício, além de haver um gasto calórico aumentado durante a atividade, ele também mexe com o metabolismo, ele acelera o metabolismo. Então, após o exercício, o gasto calórico continua maior, né, mesmo numa condição de repouso, do que se eu não tivesse me exercitado. Então, esse é um efeito muito importante. E a gente também associa como um benefício do exercício num processo de emagrecimento a possibilidade de manutenção da massa corporal magra, ou seja, evitar a perda de massa muscular. Eu vou perder tecido adiposo
mas eu estou estimulando a musculatura, né, e assim eu consigo manter essa massa corporal magra. O ideal dentro do processo de exercício é que a pessoa, primeiro, pratique exercícios físicos, ou seja, um programa estruturado, repetitivo, que tem o objetivo de reduzir o percentual de gordura corporal. E também que no seu dia a dia ela aumente as atividades físicas. Então, se ela trabalha no segundo andar e precisa conversar com um colega que trabalha no primeiro, em vez de usar o telefone ou pegar o elevador, que ela desça o lance de escadas e assim gaste um pouquinho mais de energia. Então, no seu dia a dia, se movimentar mais, realizar mais atividades físicas, incorporar isso como hábito. E a gente tem algumas recomendações gerais para a prática de exercícios que, de preferência, resumindo, o indivíduo deve se movimentar todos os dias, ou 6 dias por semana, usa um para descansar, pelo menos 45 a 60 minutos. E aí, pessoal, a gente vai refletir um pouquinho. Esse benefício, se o indivíduo é obeso e hipertenso, quando ele vai e caminha, por exemplo, 6 dias da semana, durante 45 minutos, ele está atendendo a recomendação tanto para a hipertensão quanto para a obesidade. Então, em um processo, em um hábito que ele adota e que a gente vai conscientizar, ele acaba combatendo 2 problemas de saúde, né? Tem 2 problemas que ele consegue combater. E aí é importante, por que na hipertensão eu tenho um mínimo de 30 minutos e na obesidade eu tenho um mínimo de 45? Porque a ideia na obesidade é que você tem um maior gasto calórico. Então, uma atividade de 45 minutos que você faça a 60% do seu máximo e uma atividade de 30 minutos que você também faça a 60% do seu máximo, lógico, o gasto calórico vai ser maior na atividade de 45 minutos. Você manteve uma intensidade leve a moderada, né, 60% do seu máximo, durante mais tempo. Então, para a obesidade é importante pensar não só na frequência semanal, mas também na duração do exercício. A prioridade também são os exercícios aeróbicos, porque os exercícios aeróbicos, eles têm maior gasto calórico, já que envolvem grupamentos musculares maiores. São recomendados exercícios com pesos, para que a gente possa ter a manutenção da massa corporal magra, como eu falei agora há pouco para vocês, isso é bastante importante. Então, ter uma combinação de estímulos aeróbicos e estímulos anaeróbicos, como ocorre com exercícios com pesos. E é importante lembrarmos que o indivíduo obeso naturalmente sobrecarrega mais as articulações, especialmente membros inferiores, e coluna vertebral, especialmente a região lombar, na sua movimentação diária. Então, se a gente coloca para ele um exercício que também gera sobrecarga, como atividades de impacto, por exemplo, correr, o risco de lesão aumenta muito. Então, são mais indicadas atividades em que o peso esteja sustentado. Por exemplo, a bicicleta ergométrica. É mais indicado inicialmente caminhar do que correr. Caminhar na esteira tem menos impacto do que caminhar no asfalto. Enfim, as atividades na água, como natação, hidroginástica, pensar em atividades em que esse indivíduo vai ter pouco impacto sobre as articulações, porque senão a gente aumenta o risco de lesão do nosso aluno. E um outro ponto fundamental, quando a gente falar de obesidade, porque muito se diz que a obesidade ela vai envolver aí componentes emocionais, componentes psicológicos que são decisivos, né? Essa pessoa ela precisa se sentir muito à vontade naquele ambiente,
se sentir apoiada, ter motivação para mudar um comportamento e manter. Uma perda de 15, 20, 30 quilos, ela deve ser programada a médio, longo prazo. Então, a manutenção desses programas, tanto o exercício quanto dieta, existem alguns fatores que devem ser considerados. E um fator que a gente sempre sinaliza dentro da atuação do profissional de educação física é: devemos considerar as atividades preferidas do nosso aluno. Então, eu posso oferecer para ele: olha, eu tenho aqui a possibilidade de trabalharmos hidroginástica, bicicleta ergométrica e o transpo, né? Então, a gente vai ter atividades terrestres e atividades dentro da água. E o aluno fala que prefere trabalhar com a bicicleta ergométrica. Mesmo sabendo que talvez na hidroginástica, que é uma atividade coletiva, esse aluno se sinta incluído num grupo, tenha mais motivação, porque vai ter a música, o professor e etc. e tal, se ele prefere a bicicleta ergométrica, eu vou respeitar, pelo menos inicialmente, o gosto desse aluno, porque vai aumentar a chance de adesão, dele permanecer, dele aparecer novamente, manter a frequência que a gente programou, né, realizar realmente aqueles exercícios, ou seja, abraçar o programa que eu prescrevi, que nós, enquanto profissionais de educação física, vamos prescrever. Então, é bastante importante observar a preferência do aluno. E vamos falar um pouquinho sobre as dislipidemias, né? O que são dislipidemias? Então, essa palavra, ela se refere simplesmente a concentrações anormais de lipídios sanguíneos e de lipoproteínas. Então, quando a gente faz um check-up e é pedido um hemograma, um jejum de 12 horas, o médico, entre outros fatores, vai verificar como está a dosagem, a quantidade de lipídios e lipoproteínas circulantes. E quais seriam esses lipídios e lipoproteínas? A dislipidemia, ela pode ser caracterizada por um aumento nas concentrações do LDL colesterol. A gente conversou sobre isso também na aula anterior. O LDL colesterol, lembrando que é o colesterol considerado do mal, né? Ele tem uma tendência maior a aderir às paredes das artérias. A dislipidemia também é classificada quando existe quantidade reduzida de HDL-C, que seria o bom colesterol, colesterol de alta densidade, que tem uma função quase que de vassoura, né, varrendo o mau colesterol das paredes das artérias, então como se ele passasse realmente limpando os nossos vasos, e também com relação aos triglicerídeos, chamados por muitas pessoas de triglicérides, se houver uma concentração, um aumento na quantidade dos triglicerídeos, né? Então, é bastante importante a análise de que esses fatores isoladamente ou uma combinação deles vai identificar da mesma forma o que é chamado de dislipidemia. Qual é o problema da dislipidemia? O problema dela é que a dislipidemia tem associação direta com as placas de ateroma ou aterosclerose, que também já vimos. As placas de ateroma, elas estão associadas a 85% dos casos de doenças coronarianas. Só lembrando, doença coronariana, a maior causa de mortalidade, por exemplo, no Brasil, em indivíduos adultos. Então, a aterosclerose, a formação daquelas placas de ateroma, ela tem associação direta com anormalidades nas concentrações dos lipídios e das lipoproteínas. Então, quais são as evidências científicas, quais são as evidências que a gente tem sobre exercícios e dislipidemias? Então, os exercícios, eles podem ter efeitos sobre
o colesterol LDL, o mau colesterol. Quais foram os efeitos identificados? Isso é bastante importante. O exercício, ele parece não ter um efeito direto sobre o mau colesterol em volumes, ou seja, quantidade de treinamento reduzida. Observou-se redução do LDL com um grande volume de treinamento semanal. Então a pessoa precisa treinar praticamente todos os dias e durante bastante tempo. Aí o exercício vai ter um efeito direto na redução do LDL. Porém, o que se observa é, mesmo que não haja redução desses níveis, que há tendência à melhoria no que é chamado de qualidade dessas partículas de LDL. Então, o que seria essa melhoria? Elas se tornam, assim, um pouco, como a gente fala de baixa densidade, né? E aí, por serem de baixa densidade, existe a tendência a aderir às placas das artérias, iniciando o processo de ateroma. Então, isso aí muda um pouquinho, e essas partículas, elas aumentam um pouco a densidade, tendendo a menor aderência às paredes das artérias. Então, essa seria uma qualidade melhor numa partícula de LDL do que uma densidade muito reduzida. Um outro efeito importante, e aí o efeito mais significativo do exercício, nos estudos até agora realizados, esse efeito mais importante foi sobre o HDL. O HDL, só lembrando, ele é considerado, inclusive, um fator de risco, entre aspas, positivo, protetor. Uma pessoa que tem HDL acima de 60 miligramas por decilitro, ela pode eliminar um fator de risco para doença cardiovascular. Então, ela é hipertensa, mas tem 65 miligramas por decilitro de sangue de HDL. Ela está praticamente com isso anulando, né, o problema sério da hipertensão. Não anula completamente, mas ela já está conseguindo equilibrar. Então, o HDL é considerado um fator protetor cardiovascular e o exercício aeróbico, que foi o mais pesquisado até agora, faz com que as concentrações desse tipo de colesterol aumentem e também melhor qualidade. Ou seja, eles já são de alta densidade, HDL, então não tem a tendência a aderir às paredes das artérias, e isso vai ficar ainda menos, existe uma menor probabilidade de aderência dessas lipoproteínas às paredes das artérias nos indivíduos que praticam exercício, porque a qualidade dessas partículas, ela também melhora. E sobre os triglicerídeos, o que se verifica é uma redução também nos seus níveis, né? Então, o máximo seriam 150 miligramas por decilitro. Com o exercício, com o tempo, as pessoas que têm esses valores elevados apresentam reduções na quantidade de triglicerídeos circulantes. E importante a gente frisar que as pesquisas até agora realizadas, a maioria delas envolveu exercício aeróbico. Então, a gente vê aqui, o exercício com pesos é bastante benéfico, tem situações fundamentais associadas a ele, mas o trabalho aeróbico, para esses fatores de risco associados às doenças coronarianas, ele realmente foi mais pesquisado. Então, a gente tem evidências científicas aumentadas, né, muito mais embasamento com relação aos benefícios desse tipo de exercício do que outros tipos que poderíamos prescrever para os nossos alunos. Então, a gente vai fazer um resumo, né, resumir os assuntos vistos nessa aula. O primeiro assunto que a gente abordou hoje foi a hipertensão arterial. Então, com relação à hipertensão, o que nós vimos? Ela é uma doença silenciosa, alguns sintomas, quando existem, quais são.
que a hipertensão é causada por uma força aumentada contra a circulação do sangue e que especialmente o trabalho aeróbico, por necessitar de maior circulação sanguínea, faz com que a redução da resistência vascular periférica seja mais significativa. Então, ele teria um efeito benéfico aumentado, né, após a sua prática. Esse efeito de redução da pressão é chamado de hipotensão pós-exercício e dura algumas horas após a realização do mesmo. Outro assunto que nós vimos foi a obesidade, considerada atualmente uma epidemia. Vimos lá que no Brasil já temos mais de 15% da população classificada como obesa. Alguns valores, algumas possibilidades de identificação da obesidade através de medidas relativamente simples de serem realizadas. Qual é a prescrição, qual é a recomendação de exercício, a diferença com relação à hipertensão é que é importante que o indivíduo obeso faça trabalho aeróbico, que tenha um maior gasto calórico, sim, porém que ele faça por mais tempo. A ideia é realmente aumentar o gasto calórico através do exercício físico e das atividades físicas, para que a gente possa gerar no nosso aluno o que é chamado de equilíbrio energético negativo. Gasto mais do que consumo. Lembrando que a obesidade tem forte associação com o estilo de vida, especialmente hábitos alimentares e prática de exercícios. Outro assunto que abordamos foram as dislipidemias, ou seja, as anormalidades nas concentrações de LDL, HDL, triglicerídeos. Então, quando uma dessas concentrações está alterada, tem valores acima, no caso de LDL e triglicerídeos, ou valores abaixo dos recomendados, no caso do HDL, temos a caracterização da dislipidemia. E as dislipidemias são preocupantes porque elas têm forte associação com as placas de ateroma, que com o tempo podem obstruir parcial ou completamente o fluxo sanguíneo para as artérias, né? Então a gente sabe que as placas de ateroma, como a gente viu numa aula anterior, tem associação, por exemplo, com um acidente vascular cerebral, se obstruir o fluxo para o cérebro, e com o grande, né, problema em termos de mortalidade, infarto, no caso de uma obstrução do fluxo para as artérias coronárias, né, para o nosso coração. Então, as dislipidemias, elas têm associação com placas de ateroma e, lógico, a alimentação é importante, ela é importante, existe terapia medicamentosa para controle de colesterol, mas o exercício já demonstrou alterar algumas concentrações de maneira benéfica, de maneira positiva. E o nosso último assunto, que esteve, na realidade, presente nos 3 temas anteriores, foram as prescrições. De maneira geral, o que a ciência indica como adequado. O que um indivíduo que tem um problema de hipertensão deve fazer, o que o indivíduo obeso deve fazer, o que o indivíduo com dislipidemia deve fazer, né? E dentro disso, vocês observaram que a maioria das pesquisas, como eu frisei, foram feitas com exercícios aeróbicos. É importante deixar claro que eu estou trazendo para vocês evidências científicas e não uma concepção pessoal. Então, pelo que a gente lê, a gente sabe que realmente o trabalho aeróbico é fundamental para pessoas que apresentam fatores de risco, sem esquecer que o treinamento com pesos também traz diversos benefícios na saúde, na qualidade de vida, especialmente pela realização de atividades do dia a dia, com mais vigor, com mais energia. Então, de maneira geral, a gente sabe mais sobre os benefícios do trabalho aeróbico, como caminhar, correr, pedalar, nadar, fazer hidroginástica, fazer uma aula de jump, uma aula de dança, que tenha pelo menos uma duração
para esses grupos que vimos aqui de 30 minutos, duração mínima desses exercícios. Bom, pessoal, por hoje é isso e logo nos vemos na aula 5. Obrigada.